E aí, galera, então vamos voltar aqui para nossa aula de Teoria Geral dos Direitos Humanos, parte 2. Eles podem ser exercidos de modo cumulado e não apenas isolado. Por exemplo, eu, enquanto estou aí andando pela rua, eu estou exercendo o meu direito de liberdade, de ir e vir, mas se eu vou entrar num estabelecimento, ainda assim que eu esteja exercendo o meu direito de liberdade, quando eu estiver nesse estabelecimento comercial, por exemplo, eu tenho o direito de ser tratada com igualdade. Então eu estou exercendo vários direitos ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala que eles são concorrentes, porque um sujeito é aí titular de vários direitos cumulativamente ao mesmo tempo. E a vedação ao retrocesso quer dizer que, se já tem aquele direito estabelecido, nada pode vir para acabar com ele, porque não se pode voltar à época de quando esse direito não existia, ele foi uma conquista, então não se retrocede esse direito. Por exemplo, as cláusulas pétreas aqui, ó, nada pode tirar elas da Constituição, porque eles já são direitos garantidos. E qual é, então, aqui a afirmação histórica dos direitos humanos, gente? A gente vai ter várias coisas para falar, mas não precisa decorar tudo, não precisa saber na ponta da língua, precisa saber que existiu e que aquilo fez parte aí do cenário dos direitos humanos, tá? Então vai ser a Magna Carta inglesa de 1215, que ela limitou o poder do monarca e ela falou o seguinte, ó, vai ser o primeiro instrumento de defesa dos indivíduos e a referência para os futuros tratados sobre os direitos humanos. Porque ela falou assim, ei rei, você não pode tudo, as pessoas, elas têm direitos individualmente falando. Então, essa foi a função aí da Magna Carta inglesa. O Petition of Rights, de 1628. Então, esse documento, ele trouxe direitos e liberdades para os súditos do rei. Foi um documento que impôs restrições ao soberano, que era o rei, como autorização parlamentar. Então, formou-se um parlamento para limitar essa soberania do rei aí. E também a impossibilidade de prender os indivíduos sem um julgamento justo. Então, olha só, além de impor o parlamento, também trouxe aí o Petition of Rights a possibilidade de todo mundo ter um julgamento justo antes de ser preso. Então ninguém podia mais ser preso sem conseguir se defender. E em 1679 a gente tem o Habeas Corpus Act. Então ele anulava prisões arbitrárias e também protegia a liberdade de locomoção a todos os indivíduos. Esse é tranquilo, né? A gente falou aí habeas corpus, locomoção, já sabe isso do direito constitucional. E aí tem o Bill of Rights, que eu quero que vocês vejam a diferença aqui, ó. O habeas corpus é de 1679 e o Bill of Rights é de 1689. Então, veja que é diferente, ó, a época, né? O Bill of Rights é a declaração de direitos aí que é proveniente da Revolução Gloriosa. Esse documento, então, submetia a monarquia à soberania popular, transformando numa monarquia constitucional. Protegia a vida, a liberdade e a propriedade privada. Em 1776, a gente tem aí a Declaração de Virgínia, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ela influenciou as ideias iluministas, os iluministas que colocavam o homem no centro de tudo, né? E assegurou o devido processo legal a todos. Todos deveriam ter julgamentos justos antes de serem condenados, né? E se forem condenados. Todos os homens aqui, ó, são por natureza igualmente livres e independentes e têm certos direitos inatos quando entram no estado de sociedade. Não podem, por nenhuma forma, privar ou despojar de sua posteridade, nomeadamente o gozo da vida e da liberdade, com os meios de adquirir e possuir propriedade e procurar obter felicidade e segurança. Isso ali, então, que eu acabei de ler para vocês, era um pedacinho lá da Declaração de Virgínia. Em 1770
1787 tem a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, mais a Constituição. Então, consolidou barreiras contra o Estado, perdão, estabelecendo aí a tripartição dos poderes. Então, o poder emanava aí do povo, segundo a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, mais a sua Constituição. Em 1789, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que a gente falou ali no comecinho da aula, 1789, proveniente aí da Revolução Francesa, do Napoleão Bonaparte, e o pressuposto absoluto era a dignidade da pessoa humana, garantindo aí a todas as pessoas a liberdade, igualdade e fraternidade, prezando aí a segurança e a resistência à opressão daquela época. 1917, Constituição Mexicana, que versava sobre a função social da propriedade e os direitos dos trabalhadores, que também foi um marco histórico muito importante aí para o direito, né, numa forma geral. 1919, Constituição de Weimar, na Alemanha, abordou aí os direitos econômicos e sociais. 1948, veja como tem coisa, né, gente, pra gente estudar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é da ONU, que a gente também já conversou, que é de 10 de dezembro de 1948 e é a Resolução 217A da ONU. Ela cria diretrizes, recomendações, então ela não tem caráter coercitivo. Ninguém é obrigado a cumprir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é uma recomendação, tá? Não possui caráter vinculante, não é obrigatório. Então ela tem um status hermenêutico. Ela serve aí de parâmetro para leis dos outros estados. 1969 é a Convenção Americana o Pacto de São José da Costa Rica, que versa aí sobre os direitos humanos. E aí é bem fácil de vocês lembrarem esse ano, porque vocês já pensam porcaria, né? Mas não tem problema, vocês lembrando aí do ano, para não confundir na prova, eu já fico feliz. Tá? Então, ele foi ratificado aí pelo Brasil em 1992. Então veja que não faz tanto tempo assim, né? E é uma convenção que proíbe a escravidão e a servidão humana. Trata das garantias judiciais, da liberdade de consciência e religião, de pensamento e expressão, bem como da liberdade de associação e da proteção da família. Então, tudo isso aí é o nosso Pacto de São José da Costa Rica. A gente vai ter uma aula também para falar mais sobre ele. E em 1998, a Convenção 158 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que a gente lembra aí das aulas de Direito do Trabalho, né? Que vocês também têm que estudar, porque também cai na OAB. Sei que é um monte de matéria, um monte de coisa para vocês saberem, então a gente tenta fazer isso da forma mais prazerosa possível, né? Então, a Convenção da OIT vai trazer para nós o quê? Um patamar mínimo de proteção aos trabalhadores. A evolução histórica aqui dos direitos humanos, gente, eu quero que vocês lembrem daquelas gerações dos direitos, daquelas dimensões dos direitos. O que a gente tem que pensar aqui? Falou de direito fundamental, de geração, de dimensão, eu quero que vocês lembrem que não dá para confundir primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, porque é objeto de muitas provas aí, confundir o aluno, né, o estudante ali que está tentando a prova, com uma coisa besta. Então, falou ali, ó, direito de primeira dimensão, são os nossos direitos civis e políticos. Quando falar de direito de primeira dimensão, eu quero que você lembre de liberdade. Essa é a palavra que eu quero que vocês anotem grande do caderno. Primeira dimensão de direitos, liberdade. Quando a gente pensar em liberdade, a gente pensa em quê? A gente pensa no direito à vida, no direito à própria liberdade, no direito de propriedade, no direito de igualdade de todos perante a lei. E aí, eu quero que vocês lembrem aqui o seguinte: o direito à vida não é só viver,
o direito de estar vivo, o direito de não morrer. Envolve também o direito de permanecer vivo, a ter uma vida digna e a proibição da pena de morte. Quando a gente falar de propriedade, a gente tem que pensar na função social da propriedade aqui para os direitos humanos. E falando de igualdade, a gente tem que pensar que a igualdade ela vai limitar o poder do Estado. Ela pede aí uma atuação negativa do Estado. Não faça. E a isonomia, gente, eu trago esse quadrinho para vocês, por quê? Igualdade não significa justiça. Igualdade não é a mesma coisa que isonomia. Vamos pensar aqui. Igualdade é o nosso primeiro quadrinho, ó. Todos os bonequinhos, eles estão num caixote igual. E isso seria igualdade. Todo mundo tá ali com as mesmas condições, ok? Todo mundo tem o mesmo caixote. Mas a gente pode falar que tá justo o jeito que eles estão assistindo o jogo, que tá todo mundo vendo da mesma forma, que eles são tratados com isonomia? Não. Por quê? Porque isonomia significa justiça. Então, se esse daqui, que é o bonequinho mais alto, sem o caixote ele já conseguia ver o jogo, ele pode emprestar o caixote dele pro menorzinho aqui, ó, juntar 2 caixotes e conseguir assistir o jogo na mesma altura que os outros. E o que é de tamanho intermediário, ele vai precisar de um caixote só para ficar do tamanho do maiorzão. Então, a gente tem que prezar aí pela isonomia, pela justiça e não simplesmente pela igualdade. Os direitos de segunda dimensão. Segunda dimensão são os direitos sociais, econômicos e culturais. E aí eu quero que você lembre de igualdade. Quando que a gente precisa ter igualdade? A gente tem que ter igualdade para ser tratado em sociedade, para ter o bem-estar social. E aí a gente pensa em igualdade de acesso à saúde, igualdade de acesso à educação, trabalho, e é uma atuação positiva do Estado que a gente espera. A gente espera assim, Estado, faça alguma coisa por nós, para todos nós sermos iguais, igualdade. Já a primeira dimensão, a gente pede para o Estado, Estado, não faça, não interfira na minha liberdade. E é por isso que eu quero que vocês gravem as palavras-chave aí. Primeira dimensão, liberdade. Segunda dimensão, igualdade. Terceira dimensão, gente, fraternidade. Olha aqui, a gente junta as 3 e dá a frase do Napoleão. Liberdade para a primeira dimensão, igualdade para a segunda dimensão e fraternidade para a terceira dimensão. Então, quando a gente falar da terceira dimensão, a gente vai falar de direitos coletivos e difusos. Fraternidade, porque a gente fala daqui a coletividade, a gente fala do conjunto, da comunidade como um todo. Comunidade. Então, o que a gente precisa ter em comunidade? Paz, comunicação, hoje já é considerado aí um direito de terceira dimensão, o direito à internet em muitos países já é considerado como um direito fundamental. O direito ao meio ambiente sadio, o direito aí a uma boa qualidade de vida e a conservação do patrimônio histórico e cultural. Então, são direitos de terceira dimensão, a gente pensa de fraternidade, de solidariedade com o próximo, a gente pensa em comunidade. Tranquilo, né? E aí a gente sabe que tem autores que já passam aí um pouquinho da primeira, segunda, terceira dimensão e falam também de quarta e quinta dimensão. Então, se for objeto da sua prova, você já vai saber que quarta dimensão trata de direito dos povos. E o direito dos povos é, então, a preservação do ser humano à globalização desenfreada. Então, tudo vai ter um limite, né? Quanto à clonagem, quanto à utilização aí, dos genes, né, humanos, tanto para engenharia genética, bioética, enfim. É a preservação aí dos direitos dos povos. E os direitos, então, de quinta dimensão, vai se tratar aí do direito à paz, porque a paz é um direito aí permanente dos povos. Então, quando falar direitos fundamentais de primeira geração, você vai lembrar do quê?
liberdade. Segunda geração, como é a frase? Liberdade e igualdade. Segunda geração, igualdade. Terceira geração, fraternidade. Quarta geração, então, direito dos povos e o direito à paz na quinta geração, ok? Tranquilinho. E aí, eu vou deixar para tratar esses temas recentes dos slides aqui na nossa próxima aula com vocês, para a gente conversar um pouquinho mais sobre direitos humanos. Se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho tanto no Facebook quanto no Instagram, me procura como Prof. Mariana Moreira Neves e aí a gente conversa ali pelas redes sociais mais um pouquinho. Espero que vocês estejam gostando e que vocês continuem assistindo às nossas aulas aí de direitos humanos. Eu vou estar sempre aí com vocês, quero que vocês tenham força, eu sei que não é fácil, que tem dia que a gente está cansado, mas insista que a sua carteirinha cor-de-rosa vai chegar. Tchau, gente, até a próxima aula.